Boa noite, pessoal, tudo bom? Então, vamos continuar as revisões aqui pro exame da Maureen. E aí, todo mundo bem? Espero que sim. Então, bora lá. Então, a gente parou na parte das funções da linguagem, das figuras de linguagem, perdão. Então, aqui a gente falou sobre todos os vícios de linguagem. E agora vamos para as figuras de fato, figuras de linguagem. Quais que são elas? Então, a primeira é a catacrese. Nossa, Bruno, mas que nome difícil. Relaxa, relaxa. Segunda é metáfora. A terceira é metonímia. Agora vem a hipérbole. Hipérbole. O eufemismo. Personificação. Antítese. E o paradoxo. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma. Catacrese, metáfora, metonímia, hipérbole, eufemismo, personificação, antítese, paradoxo. Perfeito. Então, bora para a definição de o que é cada uma dessas coisas. Então, vamos começar do começo. Olha o pleonasmo, começar do começo. Então, bora lá. Catacrese. O que é catacrese? Catacrese é uma palavra imprópria que a gente usa quando não tem uma palavra específica naquele contexto. Como assim? Calma aí, já dou um exemplo. Vamos só definir aqui o que é a catacrese. Palavra imprópria que é usada na ausência de uma palavra específica para aquele assunto. Então, específica. Como assim? Dá um exemplo. Claro. Então vamos lá. O pé da mesa. O braço da cadeira. E assim por diante. Perceba uma coisa. Mesa não tem pé. Mas a gente entende o que quando eu falo pé da mesa, o que eu quero dizer. É aquela madeira que sustenta a mesa. Opa, deixa eu desenhar a mesa aqui. As quatro pés da mesa. E os braços da cadeira? A gente sabe também o que eu quero falar. Essa parte aqui do apoio. Mas tem uma palavra específica para essas coisas? Não tem. Então a gente substitui por outra palavra, no caso uma palavra imprópria, né? Porque mesa não tem pé. Porque não tem uma palavra específica para designar aquilo. Então, isso é a catacrese. E a metáfora? O que é a metáfora? Metáfora é uma comparação. Comparação. Como assim uma comparação? Ela brilhou como as estrelas. Ela literalmente brilhou como uma estrela? Ela emitiu calor igual uma estrela? Ficou a não sei quantos mil graus Celsius? Não, mas é uma metáfora, eu estou comparando. Ela foi muito bem, parecia uma estrela. Ela brilhou como uma estrela, porque ela foi muito bem no que ela fez. Numa apresentação, sei lá, beleza? É uma comparação, quando a gente compara duas coisas. Beleza, bora para a próxima. Metonímia. Metonímia
Nessa aqui eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou começar pelo exemplo, tudo bem? Na metonímia, a gente troca uma palavra por outra, mas que ela tem alguma relação. Ela tem uma relação. Quer ver um exemplo? Li Machado de Assis. Poxa, Machado de Assis é uma pessoa? Como assim você leu Machado de Assis? Eu estou substituindo as obras de Machado de Assis pelo nome do autor. Quer ver outro exemplo que a gente fala? Vou no mercado comprar que boa, certo? Todo mundo fala isso, né? Sim. Mas que boa é a marca. O produto que você quer comprar é água sanitária. Tem outro exemplo? Claro. Por exemplo, quando a gente fala que vai comprar Mirabel. Mirabel era uma marca de wafer bem antiga. Só que a gente fala Mirabel, e Mirabel é a marca, não é o produto. A gente troca o produto pela marca, o autor pelo livro. Quando a gente faz esse tipo de substituição, a gente está fazendo uma metonímia. Perfeito? Então, vamos definir aqui. O que é metonímia? É a troca de uma palavra por outra palavra por outra com relação. Com relação. Ou a ela relacionada. Mas como eu não tenho muito espaço, vamos definir assim. Trocar uma palavra por outra que tem uma relação. Perfeito. Como assim? Li Machado de Assis. Eu li as obras do Machado de Assis. Trocar o autor pela obra, pelos livros, o produto pela marca, que boa, Mirabel, Cotonete. Cotonete também. Cotonete é o nome da marca. O nome do produto é haste flexível com algodão nas pontas, porque realmente não tem um nome. Beleza? Show. Agora vamos para hipérbole. O que é uma hipérbole? Essa é bem fácil. Hipérbole é o que a gente chama costumeiramente de exagero. Como assim um exagero? Deixa eu dar um exemplo aqui. Você chega do trabalho cansado e fala para tua esposa: eu vou morrer de cansaço. Opa, escrevi errado aqui. Morrer de cansaço. Depois de um dia de trabalho, você vai morrer de cansaço? É óbvio que não, mas você está exagerando. Isso que é uma hipérbole, um exagero. E agora o contrário do exagero, né? É o eufemismo. Como assim? É quando a gente diminui a coisa. É uma diminuição. Ou uma atenuante. Atenuante, né? Porque a gente é estudante de direito, vamos falar bonito também de vez em quando, né? Beleza. Dá um exemplo de eufemismo, claro. Ó, vou dar um exemplo bem legal. Ele é desprovido de beleza. Nossa, que profundo, né? O que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que ele é feio. Só que com umas palavras que tentam amenizar esse impacto da palavra feio. Ele é desprovido de beleza. Como também ele é desprovido de inteligência. O que eu tô falando? Que ele é burro. Entendeu? Com o eufemismo é essa diminuição, essa atenuante. E a personificação, o que é? Personificação é fácil também, ó. É quando a gente dá, então, quando a gente dá características humanas e não vai caber. Vamos diminuir aqui. Alterar estilo, vamos diminuir aqui para caber.
quando a gente dá características humanas para seres inanimados. Nossa, mas como assim dar características humanas para seres inanimados? Que diabo que é isso? Bem tranquilo também, sossegado, susse no mousse. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Seus olhos me dizem tudo. Agora eu te pergunto, olho tem boca para dizer alguma coisa? É óbvio que não, né? Olho não diz, olho não diz. Deixa eu marcar aqui, desprovido de beleza, morri de cansaço, brilhou como as estrelas, pé da mesa, braço da cadeira. Aí a gente marca ali quais que são as figuras de linguagem, beleza? Como o olho não tem boca para dizer, o que é isso? Eu estou dando uma característica humana de falar para uma parte do corpo humano que não pode falar por si só. Os olhos não falam, beleza? É isso que é a personificação. Eu posso também dar personificação a seres inanimados como um objeto. Tipo, eu olho para minha xícara e ela me diz que eu preciso de mais um café. A xícara fala? Não, mas eu estou dando essas características para a xícara. Show de bola, bora então para antítese. O que é a antítese? É quando tem ideias opostas na frase. Ideias opostas. Como assim ideias opostas? Por exemplo, até o dia vira noite sem você. Perceba aqui que eu estou falando de duas coisas, do dia e de noite, na mesma frase. Uma coisa totalmente oposta da outra, está no mesmo contexto. Isso é uma antítese. Quando uma ideia vem uma tese, né, vem com a sua antitese junto. Então, dia, tese, antitese do dia, noite. É como se tivesse opostos ali junto. Beleza? E paradoxo. O que é um paradoxo? São ideias incompatíveis. Incompatíveis. Como assim ideias incompatíveis? Cara, hoje eu tô errando tanto acentuação. Compatíveis. Exemplo. Quanto mais eu pago, mais eu devo. Mas onde está a ideia compatível? A minha vida é assim. Quanto mais eu pago, mais eu devo, porque mais conta eu faço. Não é isso que quer dizer. Quando você paga, está subentendido que você está devendo menos, né? Porque você está pagando uma conta. Mas aqui está falando que é uma coisa meio que uma coisa incompatível, algo que não pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Como, por exemplo, eu pago, só que mais eu devo. Isso é uma coisa que tipo, não faz sentido, entendeu? Isso que é o paradoxo. Tá, pode não ter ficado muito claro algumas dessas figuras de linguagem aqui. Então vamos para os exercícios que vão nos revelar todas as nossas dúvidas. Então, questão número 2, classifique as figuras de linguagem. Então, bora lá. Estou sentindo dor na batata da perna. A perna não tem batata, certo? Né? Não tem literalmente uma batata na perna. Só que por falta de uma palavra específica para falar sobre isso, a gente usa uma substituição. Qual que é essa figura de linguagem? É a catacrese. Perfeito? Então, letra B. Os poemas
são pássaros que chegam. Poemas são pássaros. Poemas são literalmente pássaros? Não. É óbvio que aqui eu estou fazendo uma comparação. É meio que subentendido que tem o como aqui. Poemas são como pássaros. Porque é uma metáfora, uma comparação. Metáfora. Beleza? Letra C. Quando eu te vi passar, fiquei paralisado. Tremi até o chão como um terremoto no Japão. Olha que bonito. Enfim, aqui também é uma metáfora. Perceba que tem uma conjunção comparativa aqui. Como? Eu estou comparando que eu tremi igual um terremoto faz. Comparando dois termos. Então, se eu estou comparando, fazendo uma comparação, metáfora. Show? Beleza. Olha, desculpa, a letra D ficou aqui, mas vamos lá. Se não fosse pelo atalho, levaria um século para chegar. Levaria realmente um século para chegar em algum lugar aqui? Não, né? Como ele está fazendo um exagero, isso daqui é uma hipérbole. Poxa, aqui em Pato Branco, quando tem horário de pico, eu levo uma década para chegar em casa. Não, eu não levo 10 anos para sair de casa, para chegar em casa quando dá 6 horas. Eu levo no máximo 1 hora. Entendeu? É um exagero, uma hipérbole. Letra E. Quando eu cerrar os olhos moribundos, tu chorará por mim um pranto saudoso. Perceba que aqui tem cadê? Quando eu cerrar os olhos moribundos, tu chorarás para mim um pranto saudoso. O que ele está falando aqui? Com cerrar os olhos moribundos. Ele está falando de morrer, certo? De bater as botas. Só que ele está falando de um jeito minimizado. Quando eu cerrar os olhos moribundos. Quando eu for pro além. Quando eu for de arrasta para cima. Tudo isso é jeitos efêmeros de falar sobre a morte. Eufemismo. Então, bora lá. F. Amo caldo de cana. Já tomei 3 copos. Ó, já tomei 3 copos. O cara literalmente pegou o copo e colocou o copo na boca assim inteiro e tomou o copo. Não, ele tomou 3 copos de caldo de cana. Aqui ele está trocando uma palavra por uma que está relacionado aqui pelo contexto. Então, isso daqui é uma metonímia. É um pouco mais difícil gravar os nomes, mas percebam que são coisas simples. Ó, catacrese, trocar uma palavra inapropriada porque não tem uma palavra certa para aquilo. São coisas simples de entender. Só que as palavras que definem essas coisas são um pouquinho difíceis. Mas nada que você não consiga decorar e não consiga aprender, beleza? Bora para a letra G. Com o dinheiro, compraria 10 cabeças de gado. Ele compraria 10 cabeças, só a cabeça do gado? Não, cabeça de gado é uma forma de você falar do gado inteiro, da quantidade de gado de boi que você comprou. Então, mesma coisa. Cabeça aqui está relacionado com o gado. Gado. Gato não, gado. Então, metonímia também. Minha vida é o vento, sempre em movimento. A vida é realmente o vento? Não, né? Tá fazendo uma comparação. Perceba que você pode colocar o como aqui e vai continuar fazendo sentido. Minha vida é como o vento, sempre em movimento. Então, quando é comparação, é uma metáfora. Metáfora. Percebi que seu amigo não se prende muito aos bons costumes, aos bons modos. Não se prende muito aos bons modos. O que eu estou querendo falar de verdade aqui? O teu amigo é muito mal educado. Só que eu estou falando de uma maneira minimizada, uma maneira mais branda, mais polida. O que é isso? É o eufemismo. Beleza?
Letra J. Mas dentro de mim o coração grita. Mentira. Coração tem boca para gritar? Coração não tem boca para gritar, certo? Então, qual que é a função da linguagem que fala sobre dar características humanas a seres inanimados? Quem falou personificação, acertou. Personificação. Personificação, isso aí. Outro nome que pode ter a personificação é a prosopopeia. Prosopopeia. Opa! Mas é mais comum o termo prosopopeia, não personificação. Mas elas significam a mesma coisa, tudo bem? Vou para Jonas esticado, no parque do povo, bora? Ó, essa daqui é um pouco mais complicada, porque você tem que saber que Jonas esticado é um cantor. Sério que é um cantor? É. Por incrível que pareça, é um cantor. Eu vou para Jonas esticado. Por exemplo, eu vou no Gustavo Lima, que vai ter ali na Expopato. Bora? O que eu tô falando? Que eu vou ir no show do Gustavo Lima, né? Eu tô trocando o show do tananã por tananã. O que eu tô fazendo? Trocando uma palavra por outra que tem relação. Metonímia. Foi reprovada de novo? Parabéns para você. O que eu quis dizer aqui? Eu tô sendo irônico, né? Ah, é verdade, tem ironia que eu não coloquei lá embaixo. Ironia. Sabia. Ironia. Beleza. O que é ironia? Ironia é quando você fala uma coisa, mas quer dizer o contrário. Quer dizer o contrário. Vou dar um exemplo. Claro, tem um em mente que é bem legal, ó. Ele é tão bonito que quando olha no espelho, o espelho quebra. Nossa, será que é feio, compadre? Então, seguinte, eu afirmo uma coisa, que ele é bonito. Só que com o resto do contexto eu tô querendo dizer o oposto, que ele não é bonito, que ele é feio. Porque ele é tão bonito que quando ele olha no espelho quebra. Nossa, eu escrevi quebra. Beleza? Tranquilo? Ironia é bem de boa, né? Todo mundo usa ironia no dia a dia e fica mais tranquilo. Você afirma uma coisa querendo dizer o contrário. Por exemplo, ela dirige tão bem que derrubou o poste. Então, beleza, bora para a letra M. Meu Deus, estou sem Wi-Fi, vou morrer. Alguém morre literalmente porque não tem internet em casa? Não. Então, é um exagero, uma hipérbole. Letra N. Comprei 2 cabeças de cebola. Aqui 2 cabeças é igual a cabeça de gado. Eu tô fazendo uma metonímia, trocando uma palavra por uma com relação. Metonímia. Opa, metonímia. Metonímia. Letra O. Meu coração me diz que não estou sozinho. Outra vez o coração dizendo as coisas. O coração não tem boca para dizer. Personificação. Personificação. Tá, Bruno, mas se personificação é a palavra mais usual para ela é prosopopeia, por que você está colocando personificação? Porque nas questões que a Maureen passou para a gente, ela coloca a resposta como personificação. Eu acho que até por ser mais fácil de você lembrar o sentido da figura de linguagem. Então eu estou usando mais personificação. Se você fosse no Enem, o Enem cobra mais prosopopeia ao invés de personificação. Ele usa mais esse termo. Então, por questão, né, de conveniência para as provas que a gente vai fazer, personificação.
Você já leu Paulo Coelho? Você já leu as obras do Paulo Coelho? Metonímia. Paulo Coelho é um escritor. Metonímia. Beleza. Letra Q. Você é a claridade na minha escuridão. Olha. Claridade e escuridão. Claridade não é o oposto de escuridão? Sim. Você é a claridade na minha escuridão. Estou usando duas palavras que são opostas uma da outra na mesma frase. O que isso é? Antítese. É isso que é antítese? É, só isso. Tem palavras opostas? Antítese. Letra R. Notei que sua amiga não é muito chegada à gentileza. A amiga dela é uma grossa, estúpida, pedreira. Não é muito chegada à gentileza. O que isso é? Um eufemismo para grosseria. Eufemismo. Você falar de uma maneira mais branda, assim, mais diminuída. De que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? Como assim? Você é durão, mas tem o coração vulnerável? Isso daqui é um paradoxo, né? Paradoxo. Por quê? Porque se ele é durão, ele não pode ter o coração vulnerável. Uma coisa exclui a outra. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é uma, ou é outra. Dia e noite são para mim a mesma coisa sem você. Ó, dia e noite é igual o exemplo que eu mostrei ali embaixo para vocês, é uma antítese. Por que é antítese? Porque tem duas palavras que são opostas uma à outra. Isso aqui é mais, isso aqui é menos. E juntas são antítese. Quanto mais eu pago, mais minha dívida aumenta com esse banco. O que é isso? Paradoxo. Igual o exemplo que eu dei ali, paradoxo. Por quê? Porque quanto mais você paga, em teoria, é para menos você dever. Mas aqui a dívida está aumentando. Então, não, é um paradoxo. Não tem como ser as duas coisas. As costas da cadeira da escola são muito duras. Ué, mas a cadeira não tem costa? O que é isso? Eu estou usando uma palavra inadequada porque não tem uma palavra certa para colocar. Então, catacrese. Catacrese. Beleza. Seus olhos me dizem tudo. Ué, olho não diz nada, não tem boca. Então, personificação. Estou dando características humanas para os olhos. Personificação. Ela chorou um mar de lágrimas. Ela realmente chorou um mar de lágrimas. Assim, tipo, deu para fazer um mar com as lágrimas dela? Não, né? Isso daqui é um exagero. É uma hipérbole. Sou alérgica a gatos. Aqui é uma metonímia, beleza? Por que é uma metonímia? Metonímia. Porque aqui o gato está se referindo à alergia aos pelos do gato. Então, é uma metonímia. Beleza? Porque eu estou colocando gatos no lugar de pelos dos gatos. Metonímia. Trocando uma palavra por outra, mas que tem alguma relação entre as duas. Aquele rapaz é desprovido de beleza. Desprovido de beleza, ou seja, ele é feio. E eu estou falando isso de uma forma a tentar amenizar essa palavra. Então, eufemismo. Então, com isso a gente encerra figuras de linguagem. Deixei a tabelinha aqui. Se você tiver acesso a uma impressora, imprima, preencha certinho a tabelinha ou copie num papel, estude com calma, veja e reveja se precisar. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, tenha uma boa noite, bons estudos e bora para cima!